E ele percebe como um homem, como ser humano, como aquele que entende a natureza do ser humano, ele percebe que os homens e as mulheres, as crianças estão ali, tendo uma necessidade física. Diga, uma necessidade física. Uma necessidade física. Escute, Deus nos fez. Somos as únicas criaturas de Deus que Deus nos fez, com a natureza de cima e com a natureza de baixo. Diga, a natureza de cima e uma natureza de baixo. E ele, como Deus humanizado, ele sabe que nós não precisamos apenas nos alimentar da palavra de Deus que sai da boca dele, mas também temos necessidade física. Então, com entendimento, como homem, ele olha para as pessoas e vê que elas precisam comer e beber. Diga, comer e beber. Comer e beber. Você chegou aqui, mas ele sabe o que está faltando na tua casa. Ele sabe qual é a área da minha e da sua vida que você está precisando de uma provisão divina, mas de uma provisão física também. Eu quero transferir uma bênção no âmbito do mundo físico para a tua vida hoje aqui. Porque Deus não opera só no mundo espiritual. Diga, Deus não opera só no mundo espiritual. Ele também opera no mundo físico. Tem uma bênção de provisão chegando para você. A mão de Deus vai conduzir essa bênção que no mundo físico não existe, mas vai passar a existir. Escute, ela já existe, mas existe de forma muito pequena. Ela existe de forma muito medíocre. É pouco, é muito pouco, é quase que alguém não consegue enxergar. Mas do pouco que existe, Deus vai fazer algo muito grande para a glória dele. Acredite nisso. O texto vai dizer que Jesus vê e ele se compadece. Ele tem compaixão. Ele não é o Deus apenas que vê como Deus, mas ele vê como homem também. Escute, não foi por desperdício, por acaso, que ele, ensinando e estabelecendo um dos mandamentos que a priori dos 10 ou dos 365 mandamentos que existem na Torá, não foi à toa que ele resumiu no único, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. É tão forte o que Jesus faz, a observação de Deus a respeito do nosso relacionamento como pessoas, que o mandamento tem apenas 4 níveis de relacionamento com Deus e 6 a nível de relacionamento para pessoa. Porque ele sabe que há uma necessidade física no homem, que é necessário ser suprida. E para ser suprida, não existe apenas a mão de Deus aí, a parte de Deus aí, existe também a minha parte a ser feita. O que você está dizendo? O milagre não depende apenas da mão de Deus, depende também da minha pessoa, porque eu e você somos o agente do milagre. Às vezes a gente espiritualiza tudo muito e diz: só Deus pode fazer isso. É verdade. Tem situações, minha pastora, meu pastor, que só a mão de Deus para fazer. Só que você não pode generalizar tudo, porque tem coisas, e à luz desse texto nós vamos observar que Jesus buscou alguma coisa para do pouco fazer muito e trazer uma provisão física. Ele pergunta a quem está do seu lado, esteja Filipe, e pergunta: vocês têm alguma coisa para comer, para dar de comer a essa multidão?
nós voltaremos aqui e o Senhor dá continuidade no outro dia. Escute, tudo que Deus começa a fazer, Ele nunca deixa pela metade. Como Ele é Deus sincronizado, o Deus encarnado, Ele começa, mas termina essa obra. O que Deus começou a fazer, Ele vai terminar. Diga para alguém, o que Deus começou a fazer, Ele vai terminar. Ele vai concluir. Deus não vai despedir você hoje daqui de mão vazia. Ele não despediu o seu povo de mão vazia. Veja como a misericórdia de Deus é grande e ultrapassa toda a limitação e fraqueza humana. Mais à frente, Jesus vai dizer para esse mesmo povo, mesmo tendo compaixão, mesmo olhando com olhar de misericórdia, Ele vai dizer: vocês estão aqui não pelo pão eterno, da vida eterna, mas pelo pão que perece. E Ele observa e faz essa advertência: não busquem e não lutem pelo pão que perece, mas pelo pão da vida eterna. Escute, existem duas classes de pessoas aqui. Existem os seguidores que buscam poder. Diga poder. Porque o poder está ligado à multiplicação de pão do que não existe e à multiplicação do que já existe. Está ligado à cura, à libertação, enfim. Eles buscam o poder de Jesus. Mas existe uma outra classe de pessoas que chamam-se discípulos, que não buscam poder, mas buscam comunhão. Diga, buscam comunhão. Eu sei que a necessidade extrema às vezes nos leva a buscar e colocar os olhos naquilo que muito estamos precisando, nas provisões daqui. Ele entende e sabe que somos falhos e tiramos os nossos olhos do vertical, do alto, e colocamos os nossos olhos na horizontal. Mas escute, Deus tem uma proposta para mim e uma proposta para você, para multiplicar aquilo que está muito pouco na sua vida. Qual é a proposta, pastor? A proposta que Deus tem é: se você decide estar aqui para buscar alguma coisa daqui, ou a provisão que vem do céu, ou seja, você vai buscar poder ou comunhão. Se você vai buscar poder, poder não gera comunhão. Mas se você vai buscar comunhão, a comunhão gera poder e gera tudo que você precisa. Porque você pode receber a bênção, mas pode ser que você não tenha recebido o dom da bênção. Mas é impossível você ter comunhão com o Senhor da bênção e não ter o Senhor da bênção. Porque a comunhão é intimidade, é relacionamento muito próximo. Hoje aqui buscar comunhão, intimidade com Deus. Se você colocar seus olhos na vertical, dizendo: Deus, eu proponho no meu coração buscar comunhão, porque da comunhão vai vir a provisão. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Ele pergunta para Filipe. Filipe diz uma palavra muito que ele não queria. Não era essa a resposta que ele queria. Ele queria uma resposta positiva. Ele queria uma resposta positiva, concreta, real. Assim como André, que ele não foi dirigido a palavra, mas como ele estava de lado e ouviu, ele foi em busca de um garoto, porque na coerência dos meus pensamentos, ele já estava sabendo que havia um garotinho com 5 pães e 2. Então ele chega. O cenário vai dizer que quando Jesus fala com Filipe, André chega: Senhor, aqui está o garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. André é alguém que traz solução. Diga, traz solução. Filipe não. Filipe mostra problema. Filipe é um incrédulo que não crê, e ainda não crendo, ainda generaliza a incredulidade dos outros. Como Jesus não perde tempo porque não crê, ele se dirige a Filipe.
lugar é para quem crê. Não é para quem não crê. Ou você crê, ou você não crê. O milagre é para quem crê. Aleluia. Escute. Mesmo André, com muita precisão, trazendo a resposta que Jesus queria. Que às vezes Jesus pergunta alguma coisa a gente faz feito Filipe. Além de não ter aquilo que Jesus quer, fica atravessado no meio do caminho, cheio de dúvida. Diga o que você quer definitivamente para Jesus. Não fique arrudando dizendo eu não sei, seja lá o que Deus quiser. Seja lá o que Deus quiser, coisa nenhuma. Ele quer que você saiba o que você quer. Chega, escute, veja a coerência dos pensamentos. Jesus chega para o cego, parece uma aberração, parece uma brincadeira. Pega no cego e diz: o que você quer que eu faça? Parece uma brincadeira, o senhor está coçando na minha cara. O senhor sabe que eu estou cego. A vontade de dizer: me dá uma varinha para melhorar a minha caminhada. Parece que Jesus estava sendo grosso. Mas ele pergunta porque tem prazer de ter uma relação com você. Ele quer saber de você. Diga o que você quer, cego. E o cego não perde tempo. Ele disse: eu não sei. Deixa eu pensar. Se eu começar a ver, vou sair dessa situação, mas vai ter essa outra complicação. O cego não arrudeia. O cego não faz feito o paralítico de Betesda. E Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? E ele começa a explicar o porquê ele está ali. Ah, Senhor, faz muito tempo que eu estou aqui e eu não tenho ninguém a meu favor. O senhor sabe, né? Deixa eu contar lá do início. E quando ele está fazendo isso, parece que eu vejo na coerência dos meus pensamentos, Jesus olhando para ele dizendo: bobo, você está perdendo tempo. O tempo está passando e você está deixando de receber o que já era para ter recebido há muito tempo. Tem gente aqui que já não recebeu porque está rodeando. Isso não é demais para o soberano de Israel? Não! Glória a Deus! À luz do que eu vejo, ele se relacionar com as outras pessoas que chegaram para ele, não. Ele viu a necessidade, mas interrogou. Diga o que você quer, fale o que você quer. O que foi que houve? Fale para mim! Mas é casa de oração respondida. Aleluia! Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu apresento os 5 pães e 2 peixinhos, o mesmo que trouxe a solução e o que Jesus queria, foi incrédulo. Diga, foi incrédulo. A ponto de dizer, veja, ele estava com a solução na mão dele, a resposta que Jesus queria, mas foi incrédulo a ponto de dizer: mas o que é isso para uma multidão de gente como essa? Não entendeu? Vai entender agora. Tem muita gente seguindo Jesus faz tempo, mas está incrédulo em relação ao que Jesus pode fazer. Uma coisa pouca. A gente cria se tivesse já alguma coisa muito que superasse as nossas expectativas. Mas como é algo pouco, que na visão humana não dá para nada, a gente se torna incrédulo na presença de Deus. Mas não
esquece. Deus não perde tempo com o incrédulo. Ele conta com quem acredita. Quem se lembra quando Moisés manda 12 espias lá em Jericó? Está lembrado dessa passagem? Ele manda 12. Sabe por que ele manda 12? Porque não tem um discernimento espiritual que Jesus tem. Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Ele para e dá os 12. E diz: vão 2 de vocês e busquem filho de uma jumenta, porque eu preciso entrar em Jerusalém montado como filho de uma jumenta. Eu preciso apenas de 2 homens. Sabe por que Jesus manda os 12? Porque ele tem o discernimento que Moisés não tem. Ele não perde tempo com o incrédulo. Jesus é Moisés? Jesus é o Deus encarnado. Aleluia. O texto não para por aí. Minhas horas estão chegando. Eu vou parar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. André chega com quem? Diga, com o menino. Um menino que ninguém dava nada por ele. Ninguém nem sonhava que através de um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos ia fazer parte de um contexto, de uma narrativa histórica no tempo e no espaço, onde em pleno século 2000, século 21, nós estamos aqui trazendo à memória uma ação tão pequena e única ação, mas que marcou a história desse menino, que nunca mais passou as páginas à frente o seu nome, tampouco disse o seu nome, mas uma única atitude marcou a vida e a história dessa criança. Escute aqui, não é por fazer muita coisa que você vai marcar a sua história, porque fazer todo mundo faz, pastor. Pastor Piano, fazer todo mundo faz, mas nem todo mundo faz como deveria fazer. Diga, fazer todo mundo faz, mas nem todo mundo faz como deveria fazer. E essa criança é registrada nos registros santos das Escrituras. Deus quer marcar a sua história. Mas sabe por que a história dessa criança foi marcada? Porque ele tem 5 pãezinhos. Não é uma padaria. São 2 peixinhos. Mas não segurou o pouco que tinha para entregar na mão de Jesus. Não sei se você entendeu. A prosperidade só vai vir. A multiplicação só vai chegar quando você abre mão do pouco que você tem, meu querido. É pouco, mas Jesus está dizendo: eu quero esse pouco na minha presença. Para você e para alguém é inútil e nada vai acontecer enquanto estiver na sua mão. Diga, enquanto estiver na minha mão. O pouco que eu tenho não vai dar em nada, mas o pouco que eu tenho nas mãos do meu Senhor, aleluia, vai trazer abundância para mim e para a multidão. Então entrega na mão de Jesus. Não deixa na tua mão, não. Às vezes a gente entrega a Jesus, mas segura, dá com a mão e segura com a outra. Não adianta, tem que entregar, se despojar, lançar na mão daquele que pode fazer do pouco o muito. Detalhe, para o milagre da multiplicação acontecer, tinha que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Pouco, mas tem que ter alguma coisa. Pergunta ao seu irmão, trouxe o que para apresentar Jesus? Você está pensando que vai encontrar um pacotinho aqui feito para o pastor Adriano e a pastora Lígia entregar você? Aqui não tem senha. A senha e o sacrifício já tem que vir com você. Sabe por quê? Jesus se depara diante dos cambistas na frente do templo de Jerusalém e reprova eles. Que não foi um erro dos que vendiam nem dos que compravam, mas
estava manipulando uma obra que estava sendo feita de forma errada. Não era para comprar tudo pronto. A lei vai nos ensinar que cada judeu deveria trazer de casa, criado, uma ovelha criada, podada, arrumada. Teria que sacrificar seu tempo, suas horas, seu dinheiro, seu esforço, sua própria vida, para no dia do Corban, o sacrifício do cordeiro, levar de casa e não encontrar pronto. O sacrifício já tem que vir com você de casa. Você é um sacrifício vivo. Por isso que o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, verso 1, 12 e diante, ele vai dizer: apresentai-vos a Deus como um sacrifício vivo. Ele está falando da minha vida. Você é o sacrifício vivo de Deus. Lá na tua casa, tu és o sacrifício vivo de Deus. Está vendo esse altar? É a figura, de forma simbólica, da sua vida. Você é o altar de Deus que vai e vem, que sobe e que desce, que trabalha e vem para casa, que vai e que vem. É o altar de Deus ambulante. Em todo altar existe sacrifício. Se você pode ser o altar mais bonito que for, se não tiver nele o sacrifício que Deus quer, não serve. Se não serve, não tem resposta. Se não tem resposta, é sinal que não tem fogo. Se não tem fogo, Deus não aceita sacrifício apagado. Oh, aleluia. Mas oxalá que hoje saímos daqui com o altar prontos e fumegando, porque o fogo não pode se apagar. Ele tem que ser dia e noite. Quando Jesus já sabe, ele pega os 5 pães e os 2 peixes e faz uma oração a Deus. E o que acontece? Multiplica? Não. Ele revela uma mensagem. Escute, deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse cenário é a resposta de um texto, do texto que está no versículo 35. Quando ele abre a boca diante da multidão, após realizar a multiplicação dos pães e ver todo mundo comendo de barriga cheia, ele diz: eu sou o pão de Deus. Tudo que Jesus faz no mundo físico é uma resposta, é uma mensagem que ele revela do mundo espiritual. Diga, tudo que Deus faz no mundo físico é uma revelação, uma resposta do mundo espiritual. Sabe por quê? Porque nós somos de baixo, mas nós somos lá de cima também. Então, não pode ter só o pão de baixo, tem que ter o pão lá de cima também. Ele ora e dá graças ao Pai, e depois vem a multiplicar. Fale para o seu irmão, para você não sair daqui esquecendo. Antes do milagre, tem que vir comunhão. Não dá para esperar provisão de baixo se não tem provisão de cima, que se manifesta aqui embaixo, se não há comunhão. Salmo 133, versículo 11, me fala a memória: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. É como o óleo precioso que desce sobre a barba. E por aí vai a mensagem. Mas antes do óleo, que é a representação da unção na pessoa bendita do Espírito Santo, vem a união. Tem gente equivocada com as coisas de Deus. Me dá unção para me amar. Me dá unção para fazer a obra. Me dá poder para perdoar. Você está perdendo seu tempo fazendo isso. Antes de tudo isso, você tem que ter uma relação aqui e boa. Porque primeiro vem a união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Depois
depois que a unidade existe, aí vem o sal. Começa a amar, começa a perdoar, começa a fazer o que Deus quer, que vai vir chorrada de provisão de cima e provisão de baixo. Antes do milagre, tem que ter comunhão. E Jesus entende isso e faz isso como uma revelação, ensinando. Algumas coisas os discípulos conseguem entender, mas a maioria não entende. Entende um lado humano das coisas, superficial das coisas, porque nós naturalmente somos assim. Nós entendemos muito na naturalidade das coisas, mas o mundo espiritual muito pouco. Mas Deus está revelando coisas daqui que são lá de cima. Aleluia. Deus está nos revelando coisas de cima no mundo físico. É por isso que Jesus usa a figura de ovelha e representa eu e você. Ele usa a semente de mostarda para representar a sua palavra. Ele usa o solo que representa o campo, a colheita. Ele usa vários tipos de linguagem, coisas lá de cima que se manifestam aqui embaixo através de uma linguagem figurada para eu e você entender. Não adianta eu falar inglês, idioma hebraico, aramaico, se você não entende uma vírgula. O segredo da bênção está em entender o que Deus está. Se você não entender o que Deus fala, você sai daqui sem a bênção de Deus. Porque você não vai fazer o que não entendeu. Você só faz aquilo que você entende. E você entende de forma racional. Pensando, diga pensando. Sabe por que as 5 virgens foram imprudentes, insensatas? E insensatas porque é alguém que não pensa. Quando você faz alguma coisa sem pensar, você dá com os burros na água. Dá tudo errado. Mas Deus está dizendo, pensa. Pensa uma vez, pensa duas, pensa três. Pensa, mas pense antes de fazer alguma coisa. Ele dá ordem para o pessoal se sentar. Isso fala de organizar. Tem que se organizar, porque milagre se organiza. Às vezes a gente quer que Deus venha arrumar a casa da gente. Diga, quem tem que arrumar a casa sou eu. Se organize, veja o que está fora do lugar, expanda, tira a poeira, tira a sujeira, e agora diga, agora sim Deus, estou organizado. Se organizar apenas não basta, tem que estar preparado. O que é que o povo estava sentindo? Diga fome. Tem gente que chega na presença de Deus, mas não tem fome de Deus, tem fome de qualquer outra coisa. Deus está dizendo, tem que ter fome da minha palavra, tem que desejar a minha palavra. Primeiro se alimenta de Deus, depois Ele vai alimentar você de todas as outras coisas que você precisa. Aleluia. Eu estou fechando a Bíblia. Escute. A Bíblia vai dizer que sobraram 12 cestos de pães. Diga 12 cestos de pães. 12 cestos de pães. Mas o texto não vai dizer que ficou com os discípulos. Os cestos de pães foram voltados para as mãos da criança. Porque quem foi que entregou os pães? Deus não é Deus injusto. Ele não vai desviar aquilo que é seu para ninguém. Nem fica preocupado. Tudo que você plantou é você mesmo, filho. Quem vai comer? Quem vai colher em abundância. Aleluia. Estou finalizando, meus pastores. Escute. A lei dá unidinha lá em Levítico e Deuteronômio, precisamente no livro de Levítico. Leia com precisão, pastor, capítulo e versículo. Eu não vou deixar para ninguém. Leia a Bíblia, diga para o irmão, leia a Bíblia. Ah, muito bem. Levítico vai dizer que Deus ordena na lei, quando Moisés levanta o tabernáculo, Deus diz, Moisés, diga às 12 tribos de Israel que a mesa da preposição que antecede a mesa do incensário, que é a mesa que está de frente
no Santo dos Santos, digam as 12 tribos, que não pode faltar farinha sem fermento para fazer e renovar os 12 pães que simbolizam as 12 tribos de Israel. Se vocês tribos que der, não vale, tem que ser as 12 tribos. Por quê? Porque o corpo de Cristo não é só braço, não é só perna, é inteiro. Por isso que quando Deus traz algo para alguém, é para todo mundo comer. Não fica jogando a batata quente porque não, acho que foi para tu, pega aí. Foi para tu, pega aí. Coisa nenhuma. Deus não desperdiça tempo e nem pessoas. Ele manda um quente para todo mundo. Deixa eu terminar, meus pastores. Deus está dizendo: não pode faltar pão na minha mesa. Porque se faltar pão na minha mesa, vai faltar pão na mesa das 12 tribos de Israel também. Então a regra única é para todo mundo: se não faltar pão na minha mesa, não vai faltar pão na mesa do povo da tribo de Israel. Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Oh, aleluia. Levanta a tua mão direita.